As forças armadas ucranianas podem não ter conseguido igualar seus oponentes russos em relação ao número de tropas que podem recrutar ou aos tanques que podem levar para a batalha. Mas eles têm uma vantagem que importa mais do que quase qualquer outra: a vantagem de jogar em casa. Eles estão lutando em seu próprio território. Eles conhecem o terreno melhor que qualquer um e sabem usá-lo para obter vantagem sobre os inimigos. Isso acontece repetidas vezes em territórios-chave da linha de frente e acabou de acontecer novamente na divisa entre as regiões de Luhansk e Donetsk. As tropas russas esperavam forçar a retirada total dos ucranianos, mas foram surpreendidas pelo que aconteceu depois. O incidente ocorreu na floresta Serebriansk, no Oblast de Luhansk, perto de Krymina, próximo à fronteira com Donetsk. Essa floresta densa se estende por 265 acres de terra ao lado do rio Seversky Donets. Já foi uma reserva natural pacífica e um refúgio para a vida selvagem. Agora, como está localizada bem na linha de frente do conflito, tornou-se um enorme campo de batalha. O terreno complicado, coberto principalmente por árvores e com áreas de pântano, dificulta a ocupação e travessia segura de forças armadas, ucranianas ou russas. Apesar dos desafios da floresta, as tropas ucranianas mantiveram o controle de grande parte da área por meses. Nesse período, eles entenderam melhor a floresta e criaram uma complexa rede de rotas de suprimento entre as árvores. Assim, eles podiam movimentar pessoas e suprimentos para dentro e fora da floresta de forma relativamente rápida. Infelizmente, os russos bombardearam várias vezes a área e forçaram o recuo das forças ucranianas, usando drones para monitorar as poucas rotas logísticas viáveis estabelecidas pela Ucrânia. No entanto, embora isso possa ter parecido uma grande vitória para os russos na época, as forças ucranianas logo encontraram em uma maneira de virar o jogo contra o inimigo, transformando de forma inteligente sua retirada em outra vantagem tática. Porque os russos não agiram como os ucranianos. Eles não se mudaram para a floresta, nem aprenderam a geografia do terreno ou criaram sua própria rede de suprimento. Em vez disso, eles simplesmente começaram a usar as mesmas rotas que os ucranianos haviam estabelecido para rapidamente direcionar mais tropas e equipamentos pela área, preparando-se para a próxima ofensiva mais profunda na região de Donetsk. Como as tropas ucranianas ficaram muito tempo lá, sabiam quais rotas os russos usariam. Eles passaram a usar drones na floresta para ataques precisos a veículos russos, pessoal e outros alvos. Logo apareceram vídeos militares da área mostrando o impacto dos ataques. Um vídeo mostra um drone ucraniano First Person View, com fibra óptica cruzando a floresta para localizar e destruir um veículo russo, Ulyanovsky Avtomobilny, Zavod Patriot, perto da cidade de Krymina, em Luhansk. O drone atingiu seu alvo com precisão incomparável, destruindo o veículo completamente e eliminando o oficial russo que estava a bordo no momento. Um segundo drone inspecionou o local do ataque e confirmou a eliminação, mostrando a eficácia das operações de drones da Ucrânia. Soldados da 63ª Brigada da Ucrânia mantiveram seus drones ocultos enquanto rastreavam caminhões de suprimentos russos na floresta. Eles seguiram os caminhões até um ponto camuflado de controle de drones russo. As forças russas provavelmente achavam que estavam perfeitamente escondidas e que não tinham chance de sofrer qualquer tipo de ataque inimigo, mas estavam completamente enganadas. Após identificarem o posto de controle secreto, as forças ucranianas fizeram outro ataque preciso, destruindo a posição e os operadores russos de drones que a usavam. Além disso, eliminaram um depósito de munição próximo, causando grande prejuízo às capacidades ofensivas da Rússia na floresta de Serebriansk. Tudo em um piscar de olhos. Esses incidentes só ocorreram porque os soldados ucranianos conheciam bem a floresta e passaram tempo aprendendo sobre o terreno e as melhores formas de atravessar as árvores e a vegetação. Eles usaram esse conhecimento para virar o jogo contra os russos, que apesar de parecerem protegidos, ficaram de repente expostos, vulneráveis e sob fogo. As forças russas também não foram beneficiadas pela pouca infraestrutura defensiva na floresta. Tudo isso se deve à Ucrânia. Apesar de controlarem a área por muito tempo, as tropas ucranianas não cavaram muitas trincheiras, túneis ou construíram fortificações ali. Eles tiveram que sair rapidamente quando os ataques russos começaram. Então não deixaram quase nada para o inimigo usar. Por isso, os soldados russos dependiam apenas das árvores para se proteger.
Para obter melhor posição defensiva, teriam que cavar trincheiras e construir fortificações, o que exigiria tempo, mão de obra e recursos. Como as tropas da linha de frente da Rússia são mal abastecidas e estão cansadas pela falta de comida, água e descanso, não teriam energia para construir nada relevante. Relatos dizem que as tropas têm aproveitado ao máximo buracos de raposa e abrigos improvisados na área. Oferecem pouca proteção contra ataques de artilharia e nenhuma contra drones, que localizam e eliminam soldados antes que possam reagir. Na prática, essas tropas russas têm pouca chance de sobreviver. E, infelizmente para eles, seus comandantes têm demonstrado consistentemente um total desprezo pelo valor da vida. Repetidas vezes, a Rússia lançou dezenas de soldados na linha de frente, empurrando-os para o moedor de carne, rumo à morte certa, sem esperança de reforço ou chance de recuar e sobreviver para lutar novamente. Eles só devem sentar na floresta e esperar o destino, que não é nada agradável. Outro vídeo capturado na área mostrou como os soldados russos tentaram se esconder em um abrigo apertado. Havia tantos deles lá dentro que tiveram que deixar suas armas e munições do lado de fora, no chão, só para que houvesse espaço suficiente para todos caberem. Infelizmente para eles, isso foi um movimento desastroso. Os drones da Ucrânia estavam vasculhando a área quando um operador avistou o estoque de armas e munições e imediatamente entendeu o que havia acontecido. O ataque começou e com só 4 munições lançadas, o abrigo foi destruído. Os armamentos foram destruídos e os soldados também tiveram um fim prematuro. Essa história não é um caso isolado. Isso ocorre em toda a região, pois o terreno florestal dificulta muito que os russos cavem e se defendam. Há pouco espaço para manobrar, com árvores por todos os lados. As tropas podem cavar trincheiras, construir abrigos ou bunkers para se defender ou proteger suprimentos. Eles ficam expostos a cada segundo em Serebriansk, tornando quase impossível manter controle real na floresta. O lugar inteiro é como um grande labirinto da morte, com drones ucranianos se movendo entre as árvores, aguardando e atentos a sinais do inimigo, prontos para atacar imediatamente. E a situação não mostra sinais de melhora para as forças russas. Na verdade, deve piorar nos próximos dias. Veja o motivo. Pouco além da floresta está o assentamento rural de Yampil, em Donetsk. Atualmente, Yampil segue sob controle da Ucrânia, mas deve ser o próximo alvo das forças russas. Eles claramente tentaram romper pela floresta, expulsar as tropas ucranianas de Yampil e estabelecer uma base ali que possam usar para avançar com novos ataques e conquistar mais território dentro de Donetsk. Essa estratégia tem 2 problemas. Primeiro, os russos estão sofrendo tanto dentro da própria floresta, graças às táticas inteligentes da Ucrânia, que eles nem conseguem levar tropas e suprimentos suficientes até o final para montar qualquer tipo de ofensiva séria na direção de Yampil. Provavelmente vai levar muito mais tempo para a Rússia realmente encontrar uma maneira de reunir uma força suficiente no extremo da floresta. Nesse período, eles seguirão sofrendo, com muitos soldados mortos ou feridos, veículos destruídos e recursos eliminados pelos drones da Ucrânia. Em segundo lugar, como eles estão tão focados em Yampil, os movimentos dos russos se tornaram ainda mais previsíveis. Eles tomaram o controle de uma grande trincheira fortificada na beira da floresta, em frente à vila. E os comandantes russos claramente pretendem usar esse local como trampolim para o próximo ataque em direção ao assentamento. Mas isso também significa que todas as tropas e suprimentos da Rússia estão indo nessa direção específica, em direção àquela fortificação específica, e depois seguindo para Yampil. A Ucrânia já possuía um mapa de todas as rotas possíveis dos russos pela floresta e agora sabe sempre o destino deles. Isso facilita ainda mais que operadores de drones eliminem os alvos individualmente. E isso torna a vida dramaticamente mais difícil para os russos, enquanto eles tentam desesperadamente atravessar a zona. Um vídeo recente da 81ª Brigada Aeromóvel da Ucrânia comprovou isso. O vídeo mostra 2 russos sobreviventes, últimos de um grupo de assalto que atravessou a floresta e entrou em Yampil, pela mesma rota citada antes. Com seus companheiros abatidos, a dupla decidiu se abrigar em um porão. Mas isso não foi suficiente para salvar suas vidas.
Operadores de drones ucranianos acharam o esconderijo, forçando os soldados a sair e serem abatidos pela infantaria. Esse tipo de coisa está acontecendo regularmente. Soldados ucranianos relatam avistamentos regulares de pequenos grupos russos rompendo as linhas da floresta e avançando em direção a Yampil. Mas quase nenhum deles sobrevive, porque operadores de drones estão constantemente monitorando exatamente essa área, eliminando os infiltradores como se estivessem atirando em peixes em um barril. Por isso, as forças russas não conseguem se concentrar nem ganhar impulso em direção a Yampil. Por enquanto, os comandantes russos continuam recusando ajustes na estratégia. Eles seguem enviando pequenos grupos de tropas pelas mesmas rotas, bem sob os drones da Ucrânia, esperando cegamente e tolamente que isso eventualmente dê certo para eles. Se insanidade é repetir ações esperando resultados diferentes, os comandantes russos se encaixam nisso. De várias formas, a situação em Serebriansk resume toda a guerra. Ao longo das linhas de frente e em outras partes da Ucrânia, os líderes militares da Rússia têm insistido consistentemente em suas táticas. Eles demonstraram uma incapacidade surpreendentemente teimosa de ajustar sua estratégia, seguindo constantemente uma abordagem de força bruta para o conflito, contando com a superioridade numérica para levá-los à vitória. Isso não funcionou, mas eles ainda confiam nessa tática, mesmo após perdas extraordinárias. Um documento interno vazado expôs a extensão dessas perdas. Fontes oficiais russas admitiram que mais de 281 mil de suas tropas foram mortas, feridas, desaparecidas ou capturadas pela Ucrânia. Segundo a mesma fonte, a Rússia perdeu mais de 13 mil equipamentos militares e quase 50 mil foram danificados, mas podem ser reparados. Isso mostra como o Kremlin tem desperdiçado seus recursos. Sim, eles têm o maior exército e maiores estoques de tanques, blindados e outros equipamentos, mas não criou uma estratégia para usar bem essas vantagens. Apenas jogou tudo o que pôde. A Ucrânia acreditava que isso bastaria para forçar a oposição a se submeter e compensar perdas, recrutando mais homens e produzindo mais equipamentos. Essa estratégia não é sustentável nem favorece a Rússia a longo prazo, porque as perdas aumentam diariamente e logo serão caras demais até para o Kremlin. A mesma história se repete ao redor da floresta Serebriansk, mas em menor escala. A Rússia trata suas tropas como carne de canhão, enviando mais unidades para a área e vendo seu pessoal e equipamentos, como veículos e munição, serem destruídos por drones ucranianos. Mas, ao invés de pensar em outra estratégia, por que não seguir um caminho diferente pela floresta? Ou até mesmo encontrar uma forma de contornar completamente Serebriansk e surpreender a Ucrânia com algum tipo de manobra tática de flanco? Os comandantes do Kremlin persistem em decisões cansadas, desperdiçadoras e absolutamente incompetentes. Enquanto os russos seguirem assim, as forças da Ucrânia terão pouca dificuldade em eliminá-los. E isso se deve quase totalmente aos operadores de drones ucranianos. Os combatentes de Kiev em terra chegaram a admitir que, sem os drones, suas defesas provavelmente não seriam fortes o suficiente para resistir na área por muito tempo. Eles cairiam sob o peso das tropas e equipamentos inimigos. Operadores de drones trabalham 24 horas vigiando do céu para localizar e eliminar tropas russas. As defesas ucranianas estão resistindo firmemente, e cada ataque bem-sucedido dá à Ucrânia mais tempo para solidificar sua posição, reabastecer suas unidades e se preparar para o próximo ataque. Por isso, Yampil segue sob controle da Ucrânia e deve continuar assim em breve. Os russos seguem com dificuldades para estabelecer posições significativas, situação que se repete em toda a linha de frente. Na região de Pokrovsk, ao sudoeste de Yampil, forças russas tentam há meses estabelecer posição e expulsar os defensores ucranianos da cidade. Assim, eles poderiam usar essa área como base para lançar ataques sucessivos mais profundamente em Donetsk, mas eles não conseguiram fazer isso de forma alguma. Mesmo depois de reunir uma força massiva na região, com algumas estimativas apontando para mais de 110 mil soldados, a Rússia ainda não conseguiu tomar Pokrovsk. Ela tentou várias vezes e mostrou disposição para testar novas estratégias. Mesmo usando drones,
artilharia, tanques e soldados infiltrados para sabotar a cidade, nada funcionou. Os defensores da Ucrânia aproveitaram o conhecimento local e a vantagem de jogar em casa para conquistar superioridade tática. Mesmo com números, recursos e efetivo, a Rússia não consegue alcançar vitória significativa. Em vez disso, o número de perdas russas, tanto em pessoal quanto em equipamentos, só continua aumentando. Drones da Ucrânia seguem atacando do alto, e esse impasse se repete diariamente e à noite. A Rússia não avança e paga um preço enorme, apesar de pouco ou nenhum progresso nas áreas mais importantes. Este é um dos esforços de guerra mais desperdiçados de uma grande nação militar, sem sinais de melhora. A Ucrânia segue mostrando a inteligência tática e engenhosidade que a tornaram sinônimo dessas qualidades. Mesmo quando parece estar à beira de uma derrota, encontra maneiras de transformar situações difíceis e adversidades a seu favor. Em Serebriansk, por exemplo, qualquer observador teria pensado que a Rússia estava em ascensão quando forçou os soldados ucranianos a deixarem a área. Parecia que foram expulsos por um oponente mais forte, forçados a ceder terreno valioso. Mas isso foi só a princípio. Na verdade, a Ucrânia fez a jogada certa. As forças de tropas indígenas poderiam ter ficado na floresta e travado batalhas prolongadas, levando o inimigo a grandes perdas de vidas e suprimentos. É isso que a Rússia faria, mas a Ucrânia não age assim. Seus comandantes preferem planejar vários passos à frente, em vez de focar apenas no presente. Para eles, o objetivo não é só controlar território, mas aproveitar ao máximo o que tem. É por isso que tomaram a decisão tática de retirar as tropas da floresta. Encontraram formas de tornar a floresta uma armadilha mortal para o inimigo. Eles atraíram os russos para usarem exatamente as mesmas rotas e caminhos que haviam usado antes, transformando o que parecia ser uma fraqueza em uma vantagem inestimável. Agora, a Ucrânia está em posição de poder e a Rússia luta para sobreviver enquanto seus esquadrões são destruídos por drones ucranianos, antes de ganharem qualquer impulso. A floresta de Serebriansk deveria ser o trampolim da Rússia para ataques a Yampil e além. Em vez disso, está se transformando em um matadouro. Descubra as realidades da guerra pela perspectiva russa em nosso vídeo, que analisa dados russos vazados e revela as perdas do Kremlin em 2025. Ou para entender melhor como a Ucrânia está virando o jogo contra seus inimigos. Confira este vídeo, que analisa o recente ataque massivo de drones que Kiev lançou contra alvos na Crimeia e na Rússia. E por fim, não se esqueça de se inscrever no nosso canal também, para ficar informado e atualizado sobre tudo o que está acontecendo na guerra entre Rússia e Ucrânia e em outros conflitos importantes ao redor do mundo.